Bom dia, pessoal. Estamos aqui em mais um encontro do Grupo de Estudos sobre a Reforma Tributária do IDTC, um grupo com o intuito de discutir de maneira informal, acessível, sem juridiquês, as questões complexas da área tributária. Hoje estamos aqui com a Daphne Fix Arnaud, advogada tributarista pós-graduanda no IBET, coordenadora da área de recuperação de tributos do escritório Stephen Yeftin, advogados. Ela vai falar sobre o imposto seletivo, os aspectos gerais e perspectivas. Antes disso, eu gostaria de comentar que a Grazi não estará presente hoje, pois está numa viagem espiritual ao Japão, mas na próxima sexta ela já estará presente, trazendo muita energia positiva para todos nós. Daphne, como o tema é extenso, você tem a palavra. Boa apresentação. Obrigada, Luciana. Bom dia a todos. Eu queria, antes de começar aqui, agradecer pela oportunidade, da Luciana, do IDTC. Está sendo uma honra para mim falar sobre isso, e sendo um assunto tão complexo quanto a reforma tributária, E aí eu até comentei com a Luciana antes de começar a reunião, ninguém está falando sobre imposto seletivo mais. Desde o PLP, da publicação do PLP, ninguém mais se falou. Tem 1, 2, 3 artigos, e todo mundo está ansioso, esperando o que vai acontecer, porque a gente precisa de bastante regulamentação ainda. Mas eu vou separar aqui, vou comentar alguns aspectos de noções gerais, e alguns pontos que demandam uma certa atenção, que podem ter alguma aí até possibilidade de discussão, eventualmente, ou que é algum ponto ainda obscuro, que vai demandar da regulamentação por lei ordinária, ou, fazer as demais regulamentações ali do imposto seletivo. Então, vamos lá. Bom, a primeira coisa que eu gostaria aqui de deixar bem claro é que o imposto seletivo, ele não veio para substituir o IPI na integralidade, Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter isso bem fixo, que ele não vem para substituir o IPI. Na verdade, o IPI, como provavelmente devem saber, ele tem duas funções, A fiscal, que é a arrecadatória para a União, e aí ela está sendo incorporada pela CBS, e a extrafiscal, que ela tem uma função mais punitiva, de minimizar o acesso a alguns tipos de produtos. E esse, sim, é o objeto do IS. O IS, ele, embora a gente chame ele de imposto seletivo, ele é um imposto sobre produção, extração, comercialização e importação de produtos de bens e serviços prejudiciais para o meio ambiente ou para a saúde, E aí, os Estados Unidos chama ele de Sintex, que é o imposto do pecado. Então, assim, e a outra coisa também que é importante ressaltar é que o IPI vai se manter em 2027 ainda, para 5% mais ou menos, pelo que a Fazenda expõe, 5% dos produtos da tabela TIP. Então, a gente ainda vai ter a incidência do IPI. Aqueles produtos que foram produzidos em 2023 na Zona Franca de Manaus, por exemplo, vai ser um dos produtos que vão ter ainda a incidência do IPI. Então, vamos lá. O IS, ele vai incidir sobre alguns tipos de bens, certo? Veículos, aeronaves e embarcações, A gente já tem uma problemática aqui referente a veículos, a incidência de veículos. O fisco está se mostrando, embora ele queira arrecadar, com certeza, mas até o fisco colocou, olha, talvez não passe essa questão. Temos algumas reportagens depois da coletiva técnica nesse sentido. Então, pode ser que para veículos o imposto seletivo não se mantenha, mas essa é uma realidade que atualmente a gente ainda não tem consolidada, não tem fixada. A princípio, pelo PLP 68, incide sobre veículos. E aí, sobre bens minerais extraídos. Quando eu li a emenda constitucional 132 e eu vi lá só bens extraídos, eu falei, vão tributar o quê, Só bens minerais, vão tributar bens vegetais, mas não, é só a extração de minerais, e não são todos
também. São minérios de ferro, petróleo, e aí, por exemplo, cobre, estanho, e esse tipo de minérios não estão abrangidos pelo imposto seletivo, tá? Quando no finalzinho ali na tabela de incidência do imposto seletivo, eles elencaram ali os NCMs, e aí dá para fazer essa conclusão pelos NCMs lá elencados. Só minérios de ferro, petróleo e gás natural vão ser tributados pelo IS. Os demais minérios não serão, a princípio, né? Do jeito que está lá. Aí também, na emenda constitucional, a gente teve uma imunidade, né? Uma não incidência do IS sobre exportação, mas uma exceção na própria emenda constitucional, que era sobre os bens minerais extraídos, né? Então, vai ter a incidência de bens do IS sobre bens minerais extraídos, desde que, até se eles forem exportados. Então, a imunidade não vai alcançar a exportação nesse ponto específico, né? Há controvérsias, né? Porque na emenda constitucional não foi colocado que embora tenha ali, não incide sobre exportação, e os produtos minerais devem ser tributados, não existe uma exceção expressa, né? Então, o PLP entendeu que é uma exceção à imunidade, mas pode ser que a gente encontre aí alguma discussão sobre isso, eventualmente, até no judiciário, ou, enfim, falta amadurecer o tema pelo legislativo, nesse sentido. Eu imagino que, provavelmente, na comitiva técnica ali, eles não falaram muito sobre IS, foram 20 minutos, acho que nem isso, e eu imagino que vai vir outras também, para que eles expliquem sobre essa questão da imunidade. Não foi muito perguntado também pelo pessoal das revistas e jornais. Acho que o pessoal já estava também bem esgotado, né, pelas 8 horas e quase 9 horas aí de comitiva, então essa questão não foi abordada. Mas eu imagino que ela provavelmente vai aí ter uma análise mais profunda logo mais. O fato gerador. O fato gerador do IS vai ser, em regra, a primeira comercialização, com exceção de bebidas açucaradas, bebidas alcoólicas e produtos fumígeros, que só vão incidir na primeira comercialização quando for para consumidor final, quando tiver embalado para consumidor final. Então, por exemplo, a empresa A faz fumo, ela vai enviar para a empresa B, que faz o cigarro. Não é aqui que vai incidir, não é nessa primeira comercialização aqui que vai incidir, e sim quando o produto for saído para consumidor final. Então, quando ele estiver lá na sua embalagem primária, que é o que a gente chama, né, aí sim haverá a incidência do IS. Essa questão é só para os fumígeros, bebidas açucaradas e bebidas alcoólicas. Aí a gente tem, se for exportado, essas demais fatos geradores eu não vou entrar no mérito, porque não tem nenhum ponto muito urgente ali para se falar. Uma coisa importante, que a gente até conversou na semana passada sobre cashback, né, Luciana, que o Charles expôs para a gente, é que os produtos sujeitos ao IS não vão ter direito a cashback, tá? Então, não vão ter nada de direito a cashback nesse caso. Bom, as alíquotas. As alíquotas também a gente vai ter uma boa problemática, tá? Por quê? A emenda constitucional 132 falou que elas podem ser específicas, né? A de REM ou a de valor em percentual, certo? E aí, o PLP trouxe cumulatividade de alíquotas, né? Então, para as bebidas alcoólicas e para as bebidas, os produtos fumígeros, vamos ter alíquotas cumulativas, ou seja, vai ter alíquota percentual e vai ter alíquota específica, tá? E aí, sobre os produtos de bebidas alcoólicas, sobre as bebidas alcoólicas, o importante pensar que não vai ser sobre o teor alcoólico da bebida, vai ser sobre a quantidade de álcool que tem no envase. Então, por exemplo,
uma latinha de cerveja de 330 ml vai ter uma tributação menor do que uma garrafa de cerveja de 600. Tá? Porque não é pela quantidade, pelo teor alcoólico, é pela quantidade de álcool dentro daquele item. Tá? Isso é um ponto bem importante que eu achei bem... me causou estranheza, porque quando a gente lê pelo teor da leitura, não parece ser esse o caso, parece que é pelo teor alcoólico. Mas, na coletiva técnica, eles falaram que era sobre a quantidade de álcool dentro do envase. Provavelmente, essa questão, como as alíquotas vão ser regulamentadas por lei ordinária, provavelmente essa questão ela vai ser melhor exposta na lei ordinária. Mas também podemos aí pensar em alguma coisa de discussão sobre isso, né? Os veículos, então, também vão ter alíquotas específicas pela lei ordinária, tá? Vão ser fixadas lá, mas vão ter que levar em conta algumas questões. Como que vai funcionar para os veículos? Vai ter uma alíquota padrão, igual à alíquota de referência para IBS e CBS, bem semelhante, vai ter alíquota padrão, e a depender da eficiência, por exemplo, eficiência energética, a depender da sustentabilidade daquele veículo, ela pode reduzir ou ela pode aumentar. É assim que vai funcionar a fixação das alíquotas para veículos. Também vai ser via ação ordinária, esses critérios, embora eles foram previstos no PLP, né, que é eficiência energética, pegada de carbono, mas eles vão ser convertidos em alíquotas, e até na alíquota de referência para o IS, pela ação ordinária. Deixa eu só fechar aqui para não ficar fazendo as notificações. Bom, as alíquotas específicas, né, as de valor por unidade, elas vão ser atualizadas anualmente, tá, pelo IPCA. Então, a gente vai ter aí uma atualização anual, não vai ser toda vez a mesma coisa, ela vai aí variar de acordo com a inflação do país. Sobre a base de cálculo, eu queria fazer algumas considerações. A gente vai ter um valor de referência, certo? O valor de referência ele vai ser utilizado para bastante informações. Então, por exemplo, assim, produtos minerais extraídos. Produtos minerais extraídos, eles vão incidir uma alíquota máxima de 1% sobre o valor de mercado. Como que a gente vai precificar o valor de mercado? Vai ser esse valor de referência. O valor de referência, ele vai ser feito por algum órgão do executivo, tá? Pelo Poder Executivo. E aí a gente pode ter alguma coisa semelhante a PIS e COFINS e as alíquotas de PIS e COFINS e as alterações pelo Poder Executivo. Então, pode ser que essa questão, ela venha aí, né, com uma discussão, enfim, como é hoje, né? Então, a gente vai ter que cuidar, o Estado vai ter que cuidar, o fisco vai ter que cuidar, para, na hora de fixar essas alíquotas, não ter nenhuma ânsia arrecadatória tão grande assim, né? O que a gente sabe que é um pouco difícil, mas vamos contar com essa possibilidade. Inclusive, na base de cálculo, quando a alíquota fixada no produto, naquele produto específico, for ad valorem, vamos ter várias inclusões na base de cálculo. Por exemplo, juros, acréscimos, encargos, descontos condicionados e afins. O que não vai incidir na base de cálculo? Os descontos incondicionados e as bonificações incondicionadas. As bonificações incondicionadas só não vão incidir na base de cálculo desde que a alíquota seja de valor. Se a alíquota for específica, mantém a bonificação, independentemente se ela for bonificada, se ela for incondicionada ou se ela for condicionada. Não existe essa diferença para as alíquotas ad valorem. Os créditos de IS. Existe um artigo bem específico no PLP que fala que não vai dar direito a nenhum tipo de crédito. Mas existe uma exceção no próprio PLP, que é quando eu consigo devolver, quando eu tenho devolução de vendas, né? Quando eu tenho devolução de vendas,
vai ter um crédito que vai entrar para que eu utilize no período de apuração ou em períodos subsequentes. Então, embora tenha ali aquela previsão falando não vai ter de jeito nenhum, que aparentemente foi o objetivo de deixar bem claro, porque é bem assim que fala mesmo, vai ter essa previsão, essa exceção para alíquotas, para crédito de IS quando vier decorrente de devolução de vendas. Mais uma consideração sobre os créditos do IS. E aí, não sei se o pessoal aqui acompanhou ali quando foi feita a emenda constitucional. Eu comprei um livro do Hugo de Brito Machado II sobre a reforma, e ele pontua uma questão que fica martelando na minha cabeça e que não foi resolvida pelo PLP. Qual seja, se eu tiver um produto nocivo que é insumo de um outro produto nocivo, o produto nocivo, na primeira comercialização, ele vai ter a incidência do IS, né? Mesmo se ele for um insumo, com exceção do gás natural. Mesmo que ele for um insumo. E aí eu vou ter uma nova incidência, ou eu posso... que a legislação fala que eu não vou ter direito nenhum a crédito. Então, eu não vou conseguir recuperar o valor que eu paguei da primeira comercialização ali naquele primeiro insumo. Como é que vai desenvolver essa questão? O PLP não fala sobre isso em nenhum momento. Ele simplesmente veda a tomada de créditos, mas não fala de incidência de diversas vezes da mesma questão. Então, por exemplo, lá, os minérios de ferro serão tributados pelo IS. Eu vou ter a tributação do carro também, do veículo também. Eu vou ter duas incidências sobre o minério de ferro. Tudo bem que ele vai ter modificação, ele vai ser um novo produto, mas onde é que está, né? Onde que está o critério de novo produto? Não se fala sobre isso, não se falou sobre isso no PLP. Pode ser que na ação ordinária, na lei ordinária, se fale sobre isso, mas, por enquanto, essa é uma questão que ficou aberta e que a gente precisa aí discutir sobre isso para ver se efetivamente há uma chance de a gente ter algumas tributações recorrentes sobre a mesma coisa, mesmo que ela modificada. O sujeito passivo, então, não tem maiores questões, tá? Vai ser o fabricante, o importador, o produtor extrativista, quando ele consome, tá? E aí entra na questão de como é que eu vou saber exatamente o que foi consumido pelo produtor extrativista. Tudo bem que a gente tem a contabilidade, enfim, vai ter as entradas ali, vai ter estoque, mas vai ser dessa forma? Será que vai existir alguma outra forma né? Vai ter como burlar essa incidência pelo produtor extrativista? Como é que vai funcionar? A gente não sabe ainda também. É uma realidade que ainda não foi aparente, não está aparente ainda para a gente. Os responsáveis. E aqui, nos responsáveis, a gente tem uma questão bem assustadora. Os responsáveis pelo IS, pelo recolhimento do IS, podem ser os transportadores, que fizerem o transporte sem a nota, podem ser os possuidores ou os detentores que estiverem com os produtos para venda, sem nota, e aí o proprietário, possuidor ou detentor, que foi enviado para exportar e não fez, e foi encontrado em situação diversa dentro do país. E aqui tem algumas exceções, como produto para bordo, né? Para remessa de bordo. Então, vamos ter aí alguns questionamentos no sentido de se eu tenho como, vamos dizer que guardar as notas fiscais até efetivamente os produtos, bebidas alcoólicas, por exemplo, aí serem todas consumidas, né, para não ter nenhum risco, mas enfim, tivemos uma extensão aí de responsabilidade, tá? E aqui uma questão importante é a pena de perdimento do veículo que fizer o transporte, inclusive para locadoras de carros. Tá? Então, vamos lá. O fulano foi lá, a gente tem bastante desses casos, né? Foi lá no Paraguai e comprou cigarro para vender aqui no Brasil, não passou pela alfândega, enfim, não pagou os tributos, comercialização ilegal aqui. Vai perder a mercadoria e vai perder o carro.
Então, e aí, vamos lá, é um caminhão. Se eu tiver como comprovar que o caminhão, ele atuou, que o transportador atuou em benefício próprio, ou ele facilitou a ocorrência, ou ele se omitiu ao não pedir a nota, ou ele praticou algum ato ilícito, ele também perde o caminhão. Então, é uma responsabilidade bem abrangente para os transportadores, tá? E, assim, além de pagar o IS, ainda perde o veículo, tá? É a pena de perdimento real mesmo. Para as empresas comerciais exportadoras, as famosas tradings, como que vai acontecer? Não vai incidir o IS, né, no fornecimento dos bens para esse tipo de operação, aquele CFOP 5501, 5502, 5504 e afins. A empresa comercial exportadora será responsável se alguns requisitos não forem cumpridos, tá? Então, vamos lá, ela recebeu o bem, e aí decorreu 90 dias da emissão da nota fiscal de remessa para exportação, e a exportação não ocorreu ainda. A empresa comercial exportadora vai ter que arcar com o tributo, ela é responsável pelo pagamento do tributo. Isso são várias possibilidades, tá? Mercado interno também, se retornar ao mercado interno, ela vai ter que pagar. Se for remetido para a industrialização, vai ter que pagar. Se destruir, se extraviar, se furtar antes da exportação, também vai ter que pagar. Então, ali a gente tem a questão garantida de não incidência quando a remessa para a empresa comercial exportadora, né? Porque tem bastante casos de formação de container, por exemplo, né? Então, a gente tem aqui um cliente, por exemplo, que é uma exportadora de pallets, de madeira para pallet. E ela manda tudo para a trading, fica com a trading um tempo, a trading vai montando o container e aí esse container sai. Então, essa remessa para trading que não incide o IS, inclusive, tá? Além da exportação em si. É bom lembrar, e até eu esqueci de falar sobre isso, mas na importação dos produtos elencados lá, veículos, aeronaves, produtos fumígeros, bebidas alcoólicas, bebidas açucaradas e bens minerais, também incide o IS na importação, tá? Esse é o último parágrafo, é o último artigo da questão ali do PLP que traz, mas incide, embora não esteja lá destacado lá em cima. A data do fato gerador para a empresa comercial exportadora que incorreu nessas alternativas, por exemplo, não exportou, não deu a exportação em 90 dias, ou voltou para o mercado interno, a data do fato gerador é a data daqueles fatos geradores lá de trás. Então, por exemplo, a primeira comercialização é a data do fato gerador. Mesmo que esteja nascendo a responsabilidade no dia X, lá atrás, no dia Y, ocorreu o fato gerador. Então, se a empresa comercial exportadora não efetuar o pagamento espontâneo, vai ter que fazer o recolhimento de Selic e multa. Normal, né? Como denúncia espontânea mesmo. Até que, na verdade, o artigo que trata sobre isso, no parágrafo 2º, ele fala assim, ó, os valores que forem pagos espontaneamente ficarão sujeitos à incidência de multa de mora e serão corrigidos pela taxa Selic. A gente tem até uma divergência de denúncia espontânea nesse caso, né? Porque quando eu pago um valor espontaneamente, eu não pago com multa, certo? E nesse caso, há previsão de incidência de multa. Então, pode ser, mesmo que seja multa de mora, né? Mesmo, então, talvez seja uma relativização da denúncia espontânea, nesse caso de imposto seletivo, não sei. Teríamos que validar mais o entendimento, né? Vamos ver como é que a lei ordinária vai trazer essa incidência. Mas, a princípio, é isso, tá? Eles relativizaram a denúncia espontânea aqui e, a princípio, vai ser desta forma. Ainda, é importante ressaltar que vai poder aumentar o prazo de data ali dos 90 dias, dependendo da mercadoria. Então, por exemplo, assim, a formação de container.
Eu preciso formar o container, e para eu formar um container, eu demoro, em média, 120 dias. Eu não tenho como cumprir os 90 dias da nota fiscal à exportação. Então, isso vai demandar de uma autorização da Receita, que quem vai fazer a gestão do IS vai ser a Receita Federal, né? Então, isso vai demandar de uma autorização da Receita específica e também de uma regulamentação de lei. Então, vamos ter essas duas questões. Eu não sei como é que a lei vai trazer essa regulamentação, se ela vai trazer por NCM, se ela já vai ver porque ela, teoricamente, é difícil saber desse operacional, né? Cada produto e cada trading tem uma forma de funcionar. Vamos ver como é que vai se desenrolar também. Apuração e pagamento. Apuração e pagamento vão ser regulamentadas, né, pela lei ordinária, pelo regulamento, né, mas ela tem algumas diretrizes básicas. Por exemplo, ela deve ser mensal, ela pode ser reduzida pelo regulamento, essa mensalidade, né, então pode ser de 15 em 15 dias, se o regulamento assim dispor. Vai ser o vencimento também fixado por lei ordinária, mas a apuração vai ser consolidada. Então, por exemplo, matriz e filial, vai ser tudo na matriz, não vai ter 1 milhão de apurações de IS, vai ser tudo consolidado. E aí eu queria... Esses foram os aspectos gerais, e aí a gente pode notar várias problemáticas já surgindo, né? Vários pontos de interrogação que a gente não sabe como é que vai ser. Então, por exemplo, vai ser mantido para veículos ou não? Não sabemos. Deveríamos tributar o poluente ou o veículo? A princípio, a decisão do PLP foi tributar os dois, né? Porque petróleo, embora o petróleo seja o petróleo bruto, que vai virar eventualmente diesel, gasolina e tal, está sendo tributado. Mas ele está sendo tributado também o veículo. Como é que vai funcionar, né? E aí, uma não incidência do IS, que é importante ressaltar, é a energia elétrica, energia e telecomunicações. E aí eu senti falta de um bônus, de um incentivo para as energias renováveis, né? Não existiu uma previsão de talvez taxação da energia, né, de petróleo, de usina e tal, e uma bonificação das energias limpas. As energias sujas, as poluentes, são as que mais poluem hoje, né, e a gente não teve essa análise. Não sei se é porque, talvez, na visão deles, o Brasil esteja tão distante dessa realidade que seria ilógico fazer essa diferenciação, pode ser também, mas ficou muito longe, não teve nenhuma bonificação para energia renovável. Então, isso pode também não incentivar, né? Acaba não incentivando esse meio de distribuição de energia. A gente tem um outro projeto de lei que várias pessoas que eu acompanhei desde que ele foi publicado foram mais a favor dele do que do PLP 68, que é o projeto 29 de 2024. Nesse projeto de 29 de 2024, ele tratou de fazer só a questão do poluente, né? A gente teve uma melhor distribuição do valor a ser tributado, então aquela questão que eu comentei ali no começo, sobre vai tributar em cadeia, mesmo não podendo tomar crédito, vai tributar o produto insumo, vai tributar o produto final. Essa questão foi melhor resolvida no projeto de lei 29 de 2024, mas, enfim, todo mundo está apostando que é o 68 que vai seguir aí, né, que é o que melhor tem condições de seguir. Mas, de qualquer forma, os demais também que estão surgindo, ainda são poucos que estão falando sobre o IS, mas a gente também tem que acompanhar para ver se alguma discussão no projeto X pode ser aproveitada para o projeto 68, por exemplo. Enfim, é uma questão que não está sendo muito visada, né? O imposto seletivo, o pessoal está meio com medo, assim, parece, de conversar sobre, de articular sobre,
mas tem bastante pontos que a gente está com bastante incerteza, a gente não tem certeza de muita coisa, ou de como é que vai ser a tributação e como vão ser preservados os nossos direitos, né, de contribuinte, enfim. Então, é isso, pessoal, eu abro aí para a gente poder discutir, principalmente sobre aqueles pontos que eu trouxe de bastante controvertidos, eu queria saber a opinião de vocês, e se vocês têm alguma consideração sobre isso, para a gente poder começar a discussão. Excelente, Daphne, parabéns, você foi muito clara, muito didática. Charles, Luiz, vocês gostariam de comentar alguma coisa? Paulo, o Luiz chegou a comentar aqui no chat. Sim, sim, Luiz, isso mesmo, mas de qualquer forma é uma previsão de crédito. Luiz, não estamos te ouvindo. Tá longe. Ninguém quer falar antes? Charles, você quer comentar? Ou falar depois? Charles, quer comentar primeiro? Pode ser. Bom dia, Daphne. Gostaria de parabenizar. Explicação abrangente, profunda. Aprendi bastante. Muito obrigado, viu, pela explicação. Eu queria colocar essa questão da exportação, né, que você mencionou. Me parece um ponto muito importante. Acho que a Constituição não faz essa restrição. E talvez seja um primeiro litígio no posto seletivo, né? Talvez seja um ponto a se corrigir do PLP para que isso não passe, né? Então, quando a gente vai ler ali a emenda constitucional, eu até estou com ela aqui aberta, ó. O primeiro inciso do parágrafo 6º fala assim: não incidirá sobre as exportações, nem sobre as operações com energia, nem sobre telecomunicações. Ponto. Né? Não existe nenhuma exceção. Aí o inciso 7º fala: na extração, o imposto será cobrado independentemente da destinação. Destinação, exportação, faltou uma clareza, né? Eu acho que pode sim, eu tenho certeza, na verdade, que vai ter alguma discussão sobre essa questão, até porque são valores substanciais, né? 1% vai dar um valor bem, bem importante. Eu acho que eu queria pegar esse gancho, então, da importação, para fazer algumas considerações. Para mim, sim, em princípio, como regra, faz sentido que não seja que não tenha fato gerador na importação, em regra, porque esse é um imposto monofásico, né? Então, ele, diferentemente do IPI, diferentemente do ICMS, diferentemente do imposto dual, né, CBS e IBS, ele é monofásico. E o que acontece na importação, e aí a gente se reporta até uma discussão recente, encerrada, mas bastante recente, que era aquela tese de que o IPI só poderia incidir na importação e não na revenda do produto importado. Na importação, o produto ele chega com seu preço desidratado. Primeiro, porque a praxe internacional é o princípio do destino, né? Então, quem exporta geralmente não exporta tributo. Então, esse produto chega sem nenhum tributo, né, para o Brasil, e também o importador, a margem dele não vem na importação, a margem dele vem na comercialização subsequente. Então, faz sentido que o fato gerador ele não se dê na importação, porque existiria uma questão de base de cálculo aí, né? A base de cálculo do produto importado ela seria menor do que o similar nacional, porque na importação pura e simplesmente você não tem a margem do comerciante que importa um bem para revenda. Então, esse eu acho que é um ponto. Agora, existe uma questão, e aí, Daphne, não sei se faz sentido para você, porque você falou que tem uma exceção de importação, que é a pessoa importar para consumo final.
Aí é importante, porque você imagina o seguinte, vamos pensar cigarro, bebida alcoólica. Se eu comprar no Brasil, o produto vai ter uma... Se eu comprar no Brasil, o produto vai ter uma tributação. Comprando fora, o produto vem sem tributo, sem esse imposto seletivo. Então, também você está beneficiando o produto importado em detrimento do nacional. O que pode ter, claro, duty-free, compras pessoais abaixo de alguns dólares, alguma coisa do gênero. Mas, pensando em empresas mesmo, né, pode ser um planejamento tributário. Você importa o bem para consumo final ao invés de Entender? ao invés de comprar no Brasil, porque aí você consegue a isenção você consegue a desoneração, né, para não entrar em categorias técnicas, você consegue a desoneração do IS. Então, eu não sei se isso se contempla com o fato de o consumo final ser fato gerador do tributo. E aí você fecha a porta para esse tipo de planejamento. Então, é algo que precisaria saber mais em detalhes, até pergunto se você chegou a analisar isso. O consumo final, ele só foi mencionado como fato gerador vinculado à extração. Tá. Então, a princípio, não há essa possibilidade, né, pelo projeto de lei 64, né, então, a gente ainda não sabe como é que vai ficar, sinceramente, né, se vai ter alguma outra previsão, talvez. Ou alguma correção dentro do projeto de lei, pode ser, né, me parece fazer sentido tributar quando é consumo, né. Sim. A mesma lógica do extrativismo. É. Tributar no consumo. Quando você importa para consumo final, tem que incidir. Né? Sim. Porque senão você cria um distúrbio concorrencial. Eu tenho algumas outras considerações, mas eu não sei se Você alguém gostaria de falar sobre importação ainda. O Márcio Lino comentou aqui. Em relação aos veículos, acredito ser necessária uma regulamentação pós-vendas. Como ficaria uma situação que compra um veículo sustentável, pago menos impostos e depois faço modificações estruturais? A gente não sabe, essa é a realidade, né? Um projeto de lei ordinária que vai vir, ele deve trazer essas questões, né? Vamos ser otimistas aí, como a gente até no encontro passado falou, né? Vamos ser otimistas, acho que, salvo engano, foi a Júlia, né, que comentou dessa forma. Sim. Porque a gente não sabe, sinceramente, como vai funcionar, né? Existe essa questão, aí existe a questão de eu comprei um carro e eu consigo alterar ele para ser mais sustentável, né? Então, enfim, não sei como é que vai ficar essa questão, a gente vai ter que amadurecer a ideia aí, talvez quando o projeto de lei ordinário for publicado. Essa questão não foi abrangida pelo PLP 68, infelizmente. Se vocês perceberem, foram, assim, 10 artigos, 8 artigos sobre o imposto seletivo dentro do PLP 68. Não teve muita coisa. Não, eles definiram ali, parece que fizeram... Sabe quando a gente está no final de um trabalho e a gente só quer terminar e entregar logo? O imposto seletivo parece que aconteceu dessa forma, tá? Até a coletiva técnica foi bem isso, assim, eles deixaram para falar no último bloco, e no último bloco até o APLI saiu, então, assim, não se sabe muito bem como é que vai ficar. Eu tive essa impressão também, agora é uma pena, eu tinha até anotação, mas eu não tenho aqui comigo, porque tem algumas regras que tratam das invenções, não inventas e tudo mais, e parece nitidamente que elas foram feitas por um modelo anterior em que o imposto seletivo era mais amplo. Porque, assim, agora eu não sei dizer exatamente o que, mas o campo de incidência, né? O imposto incide sobre. Aí tinha uma relação.
E aí depois ela disse que o imposto não incide sobre. Aí tinha um produto específico que já não estava na relação, então não precisava dizer que o imposto não incidia, porque era uma decorrência lógica da incidência. Assim, então, o que pareceu claramente foi o erro de, na hora de atualizar, atualizaram meio as peças. Aquela O coisa prazo estava ali batendo, vou ter que entregar. aquela coisa que a gente nunca acontece com a gente, né? Tipo, olha, tem que entregar de qualquer jeito, faz aí. Depois a gente arruma. É exatamente isso. É bem E aí isso. Foi causa essa um monte de sensação, acho que dúvida. unânime. O Márcio fez mais um questionamento aqui. Em relação à bebida alcoólica, haverá uma diferenciação para a produção artesanal? Então, Márcio, não tem nada no PLP, tá? De novo. Essa questão foi levantada nos artigos, salvo engano, que eu li no LinkedIn, porque, por exemplo, algumas bebidas são regionais, né? Da mesma forma como é com alimentos, certo? Então, cachaça. Cachaça aqui em Joinville é bem difundida. A gente tem bastante produtor artesanal de cachaça. Cachaça de butiá, por exemplo. É comum aqui. E não vai ter, né, aquelas famílias que produzem vinho mais ao sul, não tem previsão, né? Então, pode ser que a gente tenha algum benefício no sentido de alguma redução, alguma diminuição da carga tributária para o IS, mas até agora o PLP se manteve silêncio sobre isso. Qual é a sua cidade, Márcio? Que eu fiquei curiosa. Com certeza em Minas. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá, então, eu moro numa cidade aqui no Vale do Paraíba, eu sou de São Paulo, né, chamado Caçapava, fica entre Taubaté e São José dos Campos, né, exatamente no meio, e aqui tem muito alambique, né, muito que fazem cachaça artesanal, tanto que quando você chega, você passa São José dos Campos, é basicamente o seu lado direito da Dutra, do início de Caçapava até o final, é plantação de cana-de-açúcar. Então, tem muito alambique aqui, por isso que eu perguntei, porque aqui tem muita produção artesanal, né, desses itens aí. Espera-se que haja, tá? Espera-se que haja. Mas, até salvo engano, esse foi um questionamento de uma repórter na coletiva técnica, e aí, salvo engano, como é que era o nome da... Uma mulher de vermelho, eu não lembro o nome dela, mas vocês devem saber quem que é visualmente, né? E ela comentou que haveria previsões nesse sentido. Mas também eles não falaram qual que era a pretensão. Então, eu não sei se a previsão vai ser boa ou se vai ser ruim. Paulo, Luiz. O Luiz, ele tinha começado a falar, foi interrompido, acho que pode voltar com ele aí na sequência o Paulo. Eu Marco falou sobre cachaça, tudo, e eu Está lembrei muito baixinho aqui. O Márcio comentou sobre a cachaça, tá melhor? Tá, mas está um pouco baixo. Que é por isso. Tá ótimo. Tá. O Márcio comentou sobre a cachaça, e eu lembrei de uma coisa que eu pensei quando você expôs, Daphne, sobre essa coisa de bebida alcoólica, que não vai ser graduada a carga tributária, a alíquota, conforme o teor alcoólico, mas conforme a bebida. Para mim não faz muito sentido, né? Porque, por exemplo, você pode consumir 1 litro de álcool, sei lá, você pode consumir 5 litros de álcool comprando um monte de garrafinha long neck ou comprando aquela coisa que vem do chopp pronto, né? E quando você compra um monte de garrafinha long neck, na verdade você está produzindo muito mais embalagem, muito mais lixo do que você comprar uma embalagem maior e econômica, né? Sem contar que ele parte do pressuposto que o quê? Que cada um você está desincentivando o consumo individual. Sei lá, acho que quando você cria certas distinções, você pode pisar numa casca de banana muito grande e produzir um efeito inverso do que se deseja. E nesse caso é isso.
Tá bom, então vai ser mais barato comprar 10 garrafinhas do que uma garrafa maior, tá? Então eu vou produzir muito mais lixo. Excelente ponto. Cadê a sustentabilidade? Isso, exatamente. Foi uma desvirtualização aí do objetivo, né? Então, Isso. mas, assim, tanto que essa foi a questão do IES que mais teve discussão na comitiva técnica, tá? Porque ninguém estava entendendo o que o Apple estava falando, que ele estava expondo que era por quantidade de álcool dentro da garrafa, mas as pessoas falam, tá, mas e o teor alcoólico dele? Não, multiplica o teor alcoólico pela quantidade que tem, e aí tu vai ter a quantidade de álcool. Porque na lógica deles, tudo bem, faz sentido, você consome mais álcool numa garrafa de 1 litro do que numa garrafa de 300 ml, tudo bem? Faz sentido. Mas eu não sei vocês, eu vejo as pessoas mais bebendo latinha de cerveja, por exemplo. Né? Então, até uma das repórteres falaram, vocês estão minimizando a tributação de uma coisa que é consumida demais, que é tipo latinha de cerveja, né? Vai ficar mais barato comprar latinha de cerveja agora. Exato. Infelizmente é assim. Se você pensar no consumo individual, tudo bem, mas pensar na organização de um churrasco, uma festa, assim, um evento. Não vai comprar 30 litros de chopp e beber em uma pessoa, né? É isso, claro. Aproveitando aqui o assunto, a Cláudia comentou como as bebidas serão tributadas mediante a aplicação da alíquota ad valorem, mais alíquota específica, a esperança é que essas situações sejam reguladas mediante essas alíquotas, risos. Isso já existia no sistema de classes para a tributação do IPI no passado. Tomara. Pode falar, Luiz. Não, só falei tomara mesmo, porque pode criar uma distorção, né? Sim. Esse modelo de tributar pelas duas alíquotas não é estreia brasileira, né? Até o Acre falou que tem problemas em tributar por uma e tem problemas por tributar apenas por outra, né? Uma, eu ressalto que apenas os ricos vão usufruir, outras eu ressalto que vai ficar muito barato. Então, eles resolveram acumular as duas, né? A gente não sabe ainda qual que vai ser, nem uma ideia de qual que seria uma alíquota específica, né? Sei lá, 0,1 centavo por 0,1 de álcool, não faço ideia, né? Ninguém sabe ainda como é que eles vão chegar nesse denominador, mas pode ser, de fato, Cláudia, que seja regulado nessa questão, tá? Vamos ser esperançosos. Bom, vou passar aqui a palavra para o Paulo. Paulo, pode seguir, por favor. Bom dia. Parabéns, Daphne. Excelente explicação, uma verdadeira aula aqui. Ementa perfeita, rigor acadêmico. Parabéns. Em relação à questão das bebidas, acho que a única explicação para essa metodologia da quantidade de álcool, no meu ver, é lobby. Acho que não há outra explicação. Não há uma definição técnica que possa explicar isso, né? A gente sabe que esse setor é fortíssimo. Alguns dos maiores empregadores do Brasil estão nesse setor. Então, claro que na fase de formulação de projetos de lei complementar, etc., há muita atividade de defesa de interesses por trás, né? Eu queria puxar o assunto da energia elétrica e do petróleo. Por mais que sejam aí bens consumidos que, de fato, trazem impactos socioambientais, a gente está numa era do ESG, né? Então, há uma compreensão, de fato, da incidência do IS sobre esses bens. Mas, por outro lado, né, a gente tem que considerar que são bens, especialmente energia elétrica, petróleo, que na ciência econômica chamam de compositores de preço, né? São bens que compõem preço. E você aumentar a carga tributária desses produtos, na verdade eu não vou nem fazer uma pergunta, mas vou fazer uma reflexão. Vai ter impactos econômicos, macroeconômicos no país, né? Não tem como fugir da inflação,
se você tributar especialmente petróleo e energia elétrica. Então, na minha opinião, isso pode ser algo que a lei ordinária vai, de algum modo, atenuar a tributação, porque o impacto tributário, de aumento de cargas tributárias em produtos, né, compositores de preço, alimentos, energia elétrica, petróleo, por mais que há toda a compreensão socioambiental por trás disso, né, energia elétrica através do carvão, a nuclear, etc. Mas a gente sabe que são essencialíssimos, né? E não tem como fugir da composição do custo de produção desses produtos, esses bens. Então, a gente vai ter aí eu acho, um grande embate entre o interesse econômico e o interesse arrecadatório em relação especificamente a esses bens, né? Até uma questão que um dos artigos que eu procurei falava era sobre não existiria alguma forma de eu tributar só gasolina, por exemplo, se é esse o objetivo, né? Ou algum outro derivado do petróleo, que não o petróleo bruto, né, que é utilizado para tanta coisa. Poderia ter sido feito dessa forma, né? Poderia ter sido tributado o poluente em si. Talvez assim, essa reforma tributária a gente não ouviu mais falar da CID, já pensei, já repararam? Ninguém fala mais da CID. Ô Paulo, só para você ter uma ideia, eu trabalho numa empresa, né, no departamento jurídico de uma empresa, que ela fabrica os produtos para extração do petróleo, né? Então, nós somos uma das maiores empresas do mundo na prestação de serviço de extração do petróleo. E no Brasil existe, né, por causa do IS, aí, a expectativa que a Petrobras ela pague quase 2 bilhões de dólares por ano do IS, né, relacionado à extração do petróleo. E não tenha dúvida, é uma dúvida que nós não temos, é que esse valor vai ser repassado. A gente não tem essa dúvida, né? E aí você tem dois impactos. Você pode ter aumento no preço da gasolina, do diesel e de outros. É assim como o Brasil, nos últimos anos, vem criando muitas usinas termoelétricas. E o preço da energia também deve aumentar, você não tem dúvida. Então, talvez essa questão que a Daphne apontou, de você ter um estudo melhor para questões específicas da aplicação do IS, o impacto seria menor, né? Nesse caso, o seu comentário é bem pertinente ao assunto. E, Márcio, assim, ó, o IS é um produto monofásico, é um imposto monofásico, né? Então, ele faz parte do custo do produto e do serviço, tá? Eu não tenho como recuperar ele. Então, quando eu não consigo recuperar, ele vai fazer parte, tenha certeza do custo, sim. Então, com certeza, esse custo vai ser repassado para a gente no final da conta. E foi como você disse, né? O petróleo, ele não é usado só para produzir combustível. Sim. Também tem essa questão, né? Então, assim, existe um tabu que no Brasil, depois de 2040, a atividade de petróleo não vai existir mais, né? É uma mentira, né? Um conto de fada que estão lançando aí, porque tudo bem que de todo o petróleo que você tira, quase que 50% vai para a fabricação de combustível, né? Mas mas existem outras coisas, então eu acho que tudo bem que o tempo vai mostrar um monte de coisas aí, situações, economia, inflação, mas eu acho que deveria ter alguma coisa realmente no sentido do que você falou, tributar os poluentes específicos, né, que seriam lá no posto de gasolina ou na própria refinaria, né, o combustível, o querosene, a gasolina, o óleo diesel e assim por diante. E até a questão do diesel me causa um pouco de preocupação de tributar, tá? Porque a gente sabe que caminhão é o que maior usa, né, a quantidade de diesel. E o que o caminhão leva? Alimento, né? Então, assim, consequentemente, a gente vai ter um aumento de preço, né? Aumenta o valor do diesel, mexe em toda a cadeia, não tem jeito, né? Então... Com certeza. Questões que não foram pensadas, talvez, ou, né,
cogitadas. Até acho que foi o É, Aquiles que comentou que esse tipo de situação a gente poderia até combinar com ele de levar para Brasília, né? Eu acho que é um ponto, talvez, para os próximos debates, a gente talvez organizar, compilar essas questões, né, que estão omissas e que são de extrema relevância, para talvez tentar intermediar de alguma forma. Luiz? É uma consideração mais abrangente, mas acho que tem a ver com essa discussão do combustível, do petróleo. O IS parece que tem um erro de origem, na minha opinião. Sendo um imposto claramente extrafiscal, ele deveria seguir um pouco mais o modelo do IPI quanto à flexibilização de legalidade e alíquotas. E também anterioridade, isso eu realmente não sei como está, precisaria apreciar um pouco mais. Porque, na verdade, ele deveria, um imposto extrafiscal, ele é um imposto para regular mercado, regular comportamentos, e muitas vezes ele precisa de uma intervenção rápida. E muitas vezes a coisa muda, por exemplo, combustível num determinado contexto pode ser desincentivado, num outro contexto pode ser incentivado. Então, quando você tira, por exemplo, essa flexibilidade que existe para o IPI e faz um imposto que depende mais, que está mais ancorado em tipos legais, tudo bem, para a questão arrecadatória, ótimo, segurança tal. Mas se você pensar na questão extrafiscal, o melhor que seja é um imposto orientado por valores e que aí o governo ele vai lá e faz a sintonia fina por meio dos decretos, como é com o IPI. E isso parece que não vai ter, porque o IS vai estar muito mais engessado. E um outro ponto que me preocupa, considerando a extrafiscalidade do IS, é que, se eu não me engano, aí Daphne, me corrija se eu estiver enganado, tá? Mas o produto da arrecadação desse imposto vai ser dividido com estados e municípios, né? Então, assim, aí você já estraga essa fiscalidade, porque uma coisa é a União chegar e falar, não, esse produto aqui, ele precisa ser incentivado, eu vou baixar a alíquota. No que a União faz isso, os outros estados vão falar, não baixa, não pode baixar, o município não pode baixar, então ele deixa de ser um instrumento para a política fiscal, o que eu considero bastante preocupante. Luiz, tem uma consideração sobre isso. Antes do PLP, o burburinho que existia é que o IS eles iam baixar muito a CBS e o IS ia ser utilizado aí para a função arrecadatória do Estado, da União, né? E eu acho que essa foi uma forma deles corrigirem né, de sanarem esse burburinho que existia por aí, né? Então, de fato, é uma problemática, não vai ter como fazer uma lei, aprovar com todos os estados, né? Com todos os municípios, vai dar aí mais de 5 mil entes a serem consultados, fica bem difícil. Porque o ideal seria que toda a função arrecadatória ficasse a cargo do CBS e IBS, e o IS realmente seria um diferencial para ajustes, para ter a extrafiscalidade. E isso, lendo o PLP, me parece que foi claramente perdido mesmo, né? E o mais engraçado, se é que tem alguma coisa engraçada nessa história, é que, por exemplo, toda a parte de exploração de petróleo, ela tem benefícios fiscais, né? Você tem o Repetro, por exemplo, que dá o benefício fiscal para você explorar o petróleo, para você desenvolver, para você fazer pesquisas, e aí quando chega na hora da comercialização, o governo vai e taxa um valor. Às vezes, assim, não bate muito, né? Quando você começa a juntar as premissas, não bate uma fase anterior com uma fase posterior, elas não têm o mesmo sentido. Muito Isso que, às vezes, né, é contraditório, exatamente. Inclusive, esse benefício vai ser mantido, não vai? Acredito que vai ser mantido. Vai. Pois é. Eu falei sobre o petróleo porque, exatamente, nós trabalhamos muito com o Repetro, né? Porque o produto que nós vendemos está dentro do benefício do Repetro, e essa conta não fecha, né? Você tem vários incentivos para equipamentos, para barcos, para estrutura de produção, para pesquisa, mas na hora de comercializar o produto, você taxa com imposto, né? Que é extra fiscal, como o Luiz disse.
excelente. Alguém quer colocar mais algum ponto? Não? Daphne, quero agradecê-la mais uma vez. Você foi a primeira mulher a palestrar aqui no grupo de estudos da reforma tributária. Foi excelente, realmente muito didática, muito clara. Então, parabéns. E esperamos que você possa participar de outros encontros também, como palestrante. Obrigada aos novos participantes, eu vi que hoje tivemos pessoas novas aqui, agradecimento à diretoria do IDTC sempre presente, Vi Pretel, Charles, muito obrigada pela sua participação, e até a próxima sexta, onde falaremos sobre CBS. Tchau, tchau. Ótimo final de semana. Bom final de semana para vocês, pessoal. Um abraço. Tchau, pessoal. Bom final de semana, um abraço e parabéns. Obrigada. Obrigada, Charles.